Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, segunda-feira, dia 19 de abril, nós estamos na terceira semana da Páscoa, iniciando essa semana que o Senhor sempre tem colocado para nós os motivos para a nossa vida, que é estar na presença dEle, é estar na presença de Cristo. Estarmos juntamente com o Senhor para assim vermos o seu rosto, ver o rosto brilhante, amoroso, sedoso, carinhoso de Cristo. Assim, o Senhor hoje também nos convida a olharmos para os nossos amigos, irmãos, parentes, com o mesmo rosto, com a mesma filosofia, a mesma aparência, a mesma imagem é de Cristo. E acredito que algumas pessoas, acredito que alguns de nós já viram o rosto de um anjo, seja ele celestial ou terrestre. Quantas vezes que fomos salvos por pessoas físicas e por seres celestiais que vêm aos nossos sonhos, falam aos nossos ouvidos, utilize de matérias físicas para que os nossos olhos vejam o perigo que se aproxima ou para nos alertar sobre o grande amor de Deus para conosco. As pessoas físicas vemos e acreditamos, como São Tomé, que acreditou quando viu, ou podemos não ver, mas acreditar como São João, que ao escutar Madalena diz que Cristo ressuscitou, acreditou, porque o seu coração está com Jesus Cristo. O rosto de um anjo é quando vemos no irmão Cristo. Pensamos que foram pessoas físicas que nos salvaram, mas na realidade foi Cristo, porque por meio dessas pessoas, Cristo nos salvou. Essa ação de nos salvar é para que possamos voltar para Deus. É um alerta, é um chamado para retornarmos ao coração de Deus. Quando deparamos com um ser celestial em nossas frentes, nós tememos, nós ficamos com medo. O medo, então, ele descarrega emoções fortes que nós nunca pensamos que teríamos. E assim, muitas vezes, Cristo, por meio de seus anjos, vem aos nossos sonhos, como fez com São José, fala aos nossos ouvidos, utiliza de matérias físicas para que possamos retornar ao primeiro amor. Assim, amados irmãos em Cristo, louvemos e glorificamos a Deus por tudo em nossas vidas, não importa aonde estamos. Se escutamos em nossa mente, se escutamos nossos ouvidos, nossos olhos, para louvar o Senhor naquele momento, pare, louva o Senhor. Muitas vezes não é necessário falar as palavras, mas louva no pensamento. Talvez no local onde você se encontra, você ainda não pode se expressar, mas louva ao Senhor em pensamento. Mas se em caso você tenha condições, agradece a Deus pelas vozes. Senhor, meu Deus, te louvo, te agradeço, te bendigo pelo meu trabalho que iniciei nesse dia. Te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por amanhecer, por estarmos presente, por estar na tua presença. Te louvo e te agradeço, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelo dom que o Senhor nos deu, pelo Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, pelo Espírito Santo que se encontra em nós para nos levarmos aos caminhos de Deus. Pai amado, te louvamos, te glorificamos. Também por todas essas pessoas que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Ajudando, Pai amado, a este canal da Comunidade Católica Brasileira de Urso, aqui nos Estados Unidos. Te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por cada uma dessas pessoas que estão vendo esse vídeo, porque estão alimentando da palavra de Deus, do pão vivo que veio do céu.
Te louvamos e te glorificando, Senhor Deus, pelos dons que o Senhor te deu para cada um de nós. E assim nós possamos sempre estar abertos a esses dons, para que o teu amor esteja sempre em nossos corações e a tua presença, ó Pai amado, sempre esteja ao nosso lado. Mãe Maria, sem a Senhora também nós não somos nada, pois necessitamos da vossa presença, necessitamos da Senhora, Mãe, juntamente com a Senhora, com o Filho amado, Jesus Cristo, venceremos. E neste momento, o momento das nossas orações, rezemos a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Deus Pai Todo-Poderoso, amor eterno, fica conosco, Pai, restaura as nossas forças, ilumina a nossa mente, capacita os nossos corações, enche-nos com o vosso amor. A batalha é grande e precisamos de Ti, Senhor Deus. Consagramos este dia em vosso sagrado coração, que agimos e façamos segundo os seus ensinamentos. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com sireneses e alexandrinos, e alguns da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ir a ela com os discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois de o Senhor ter dado a graça. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas
e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque viestes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: as obras de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos de Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a nossa reflexão, nessa segunda-feira, 19 de abril, no versículo 26 ao 27, nos fala dessa seguinte forma na primeira leitura. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que é o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Amados, o nosso Senhor, ele começa com um puxão de orelha. Ele puxa nossas orelhas. Ele chama a nossa atenção. Ele quer abrir os nossos olhos. Ele deseja que nossos corações sintam a presença paternal, a presença paterna do Pai, o amor do Pai, o carinho do Pai. Como o Senhor nos fala sempre nas leituras, se a gente pegar desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, nós só iremos ler amor. Pega todas as frases, só coloca amor, amor, amor em tudo. É o que fala todas as escrituras, todo o livro da Bíblia fala do amor de Deus, do voltar ao amor, do primeiro amor, este amor paternal, este amor que orienta os seus filhos, a qual o caminho verdadeiro é Cristo, que eleva as nossas almas como Cristo fez com os discípulos, para além dos horizontes. Que a gente podemos também dizer que o trabalho é preciso fazer. Então a gente pode perguntar: Jesus, explica-me que devemos fortificar a nossa fé na prática das nossas missões aqui na Terra. É isso que Jesus nos fala, que a nossa fé ela tem que ser praticada, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser vivificada nas missões das nossas vidas. Tudo que nós fazemos na vida, tudo que nós fazemos aqui na Terra, nós levamos a fé junto. Se nós vamos ao trabalho, fazemos nosso trabalho na fé com Cristo. Se nós fazemos as nossas orações em fé, se nós iremos comer em fé, se nós iremos beber na fé, se nós iremos, tudo a gente fazemos na fé para praticar este dom aqui na terra. Assim nós então tornaremos aptos a compreender o mistério dos dons do Espírito Santo. Mais uma vez, fortificando a nossa fé, nós nos tornaremos aptos a compreender os mistérios dos dons do Espírito Santo. Se a gente mais uma vez observar na primeira leitura, ele vem falando sobre o diácono Estevão, que é uma testemunha escolhida por Deus para dar a conhecer a sua vontade.
Assim fala para nós na primeira leitura que o evangelista Lucas escreveu no princípio da carta dos Atos dos Apóstolos, do livro. O São Lucas ele centralizou muito das suas palavras a respeito do grupo dos apóstolos. E agora, nessa parte agora, ele começa a centralizar as suas palavras ao grupo de diáconos escolhidos pelos apóstolos e particularmente em cima do diácono Estevão. Este diácono ele apresenta as mesmas características dos apóstolos. Ele faz as mesmas características, tem as mesmas. Ele prega, ele faz milagre e também está cheio da graça e do poder de Deus. Ou seja, é particularmente favorecido pela assistência divina que lhe permite pregar o evangelho, realizar os prodígios e acompanhar tudo isso nas suas pregações. A ação do Estevão, ele provoca conflito idêntico aos que tinham provocado as ações dos apóstolos. Mas há uma diferença. O conflito ele surge entre o diácono e o grupo de judeus abertos. São aqueles grupos de judeus que estão mais abertos ao cristianismo. Eles procedem então da província chamada Diaspora. Então Estevão ele mostra-se excessivamente aberto e radical, mesmo para os progressistas. Mas na sinagoga que se encontram, vamos dizer, dos judeus libertos, judeus abertos, então era constituída para os descendentes dos judeus que foram levados como escravo para Roma de Pompeu no ano de 63. E tendo sido libertos, eles tinham então inserido no bairro da cidade. Também para eles a pregação de Estevão era radical, porque atacava o templo, atacava as tradições mosaicas, atacava o costume deles. E essas acusações contra eles tinham algum fundamento, mas os olhares que se fixam neles acabam por descobrir uma particularidade do resplendor, da semelhança de um anjo, essa luz que emana do rosto de Estevão, que indica a presença de Deus. É semelhante também ao rosto de Moisés, quando Moisés desceu do Monte Siná, depois de encontrar com Deus. O Espírito Santo, ele enche-nos com seus dons, ele nos entusiasma a ficarmos fortalecidos para que possamos viver uma sociedade, para vivermos nessa sociedade intolerante, na sociedade que não compreende o amor de Deus, essa sociedade sem compaixão. E assim também o Evangelho, ele nos leva a ganhar a este alimento que nos dará vida, a nos motivar a percorrer este mundo em nome de Jesus Cristo. O fato de que o Senhor, ele nos deu a graça. Ele deu para nós essa graça. E ao mostrar os sinais das multiplicações de pães, está mais ligado no sentido da oração, a oração da bênção, oração de graças, oração de bem-aventurança que Deus, que foi realizada por Jesus Cristo para mostrar para nós que tudo que nós temos que fazer é por meio da oração. Nós devemos orar sempre, orarmos antes de sair de casa, orarmos quando voltarmos, orarmos durante, orarmos depois. E assim nós damos graças a Deus por tudo que o Senhor Deus, tem dado para nós. Havemos de aprender com o Senhor a dar graça pelo que já temos, quando nós somos esforçados por multiplicar o pão. Quantas das vezes nós necessitamos, nós só temos, vamos dizer, uma colher de arroz em casa para alimentar 10 pessoas. E quando nós damos graças a Deus, enche um caldeirão. E isso
alimenta não somente hoje, mas amanhã, o depois, o depois, o depois. Porque em Cristo temos tudo. O verdadeiro alimento que nos alimenta dentro de nós, o nosso coração, a nossa fé, a nós estarmos mais aptos a buscar, a entender e compreender os mistérios de Deus para conosco. Assim nos ajudamos indo ao encontro de Cristo. É um modo muito concreto e particular, tudo em nome de Deus. O que temos e com mais iremos ter é com Deus. Quando fazemos isso, é como nós multiplicássemos o que ganhamos, porque o nosso não é um dom simples humano, o nosso é um dom simples humano, mas de Deus é uma generosidade que Deus nos dá. Também nós também não podemos deixar de dar atenção, vamos dizer, que os equívocos que muitas vezes nós acabamos de compreender errado o que Jesus acaba de fazer, que havíamos de nos fazer para realizar a obra de Deus. Se a gente olhar, muitas vezes a gente pensa que nós iremos para a gente alcançar a salvação, nós tínhamos simplesmente que cumprir as observâncias, cumprir os ensinamentos, a realizar as obras, cumprir tudo. Não é questão somente, não é somente questão dessa parte. O que Jesus nos disse é nós aderirmos ao plano de Deus. Isto é crer naquele que Deus enviou, Jesus Cristo. É nós acreditarmos em Cristo e realizarmos tudo em amor a Cristo. Aí os ensinamentos não serão pesados. Aí quando lemos o catecismo não será pesado. Quando lemos a Bíblia, nós não leremos no Antigo Testamento como um Deus de castigo, como Jesus que veio muitas vezes castigar. Não é nada disso. Nós iremos ver tudo em amor, do princípio ao fim, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos com Jesus Cristo, como nós estamos na presença do Espírito Santo e como nós estamos rodeados por Nossa Senhora, Mãe Maria Santíssima. É como nos tempos do diácono Estevão. Também hoje, também no dia de hoje, os nossos esforços para evangelizar há de ter de conta juntamente com Cristo. Nós devemos que ter a compreensão dos pensamentos em Cristo. Nós temos que ter a linguagem em Cristo. Nós temos que sentir em Cristo. Nós temos que ter as atitudes semelhantes de Jesus Cristo. E assim nós estaremos então a saber o valor de cada um dos seres humanos, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, de cada adulto. E assim acerca dos grandes problemas que possam acontecer durante a vida e o medo de cada pessoa tem da morte. Isso poderá não ser simplesmente o suficiente nós lermos a palavra de Deus e não aceitar o que Deus está nos dizendo nas palavras. Mas isso acontece para que nós possamos focalizar maior o nosso foco em Jesus Cristo, o amor que Deus tem por nós. E assim então será cumprida na nossa vida todos os mistérios, todos os desejos de Cristo para cada um de nós. Que nós possamos ser, juntamente como os santos, um coração entregue a Jesus Cristo, na qual Cristo retira o nosso coração ser humano, o nosso coração humano, arranca, e Cristo retira o dele e haja essa troca. Cristo fica com o nosso coração e Cristo entrega para nós o coração dele. Então é dessa forma que temos que viver, com o coração de Cristo. E assim nós então iremos, o nosso sangue irá fluir Cristo dentro de nós. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrama a sua bênção sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém.